Fala, Academia Motor. Vamos começar nossa live, a última, com o Christian da FT Education. Eu acho que é a live número 5, que nós vemos todo o processo. Então, se você está assistindo esse vídeo aqui no nosso YouTube depois, assiste o vídeo 1 ou o vídeo 2 e assiste esse aqui por último. Fala aí, Jaque, fala aí, Marcelo, Marco. Vamos lá, todo mundo entrando. Daqui a pouco o Christian já entra e a gente começa falando, respondendo as perguntas de vocês. Então, já preparei a pergunta. Se quiser, já pode ir mandando a pergunta aqui e a gente vai respondendo durante a live aí para vocês. O que vocês querem saber de injeção, de módulo, de entradas e saídas, bico de alta, bico de baixa, enfim, pode mandar. Depois eu vou subindo aqui. Ah, o Christian chegou. Vamos lá. Vamos já iniciar nossa live. Acho que Motors. Fala, Cristiano. Boa noite. Boa noite, tudo bem? E aí, meu amigo, beleza? A última, hein? Tudo ótimo. Vamos para a última. Vamos ver se agora a gente vai responder a pergunta que o pessoal tava tanto fala, né? Vamos tentar dessa vez aí organizar todas as perguntas que o pessoal busca as respostas. Vamos ver se a gente consegue ter todas as respostas também não é uma coisa tão fácil, né? Com certeza, com certeza. Tá caprichado aí o cenário, hein? Tá legal, né? Tá legal. É o meu escritório, é o meu ambiente de trabalho agora, eu tô meio que decorando ele há um tempo, assim, boto uns quadros, umas coisas. Sou apaixonado por Camaro e o Camaro do Roderjan para mim é das referências, assim, então tá ali o quadro do carro dele. Você tem aquela Race Master que a gente fez, que tava os dois na capa, a tabela de traseira e o do Flávio de Tem, frente? tem. Eu tenho um monte de gente. Até tava, a semana passada tava todas as revistas aqui em cima da mesa, tinha um monte de revista que eu tava dando uma olhada, né? Fazendo um momento nostalgia. Vamos começar então. A galera, acho que tava, todo mundo devia estar na live do Kaká. E eu acho que ela Sim, deve eu ter também acabado tava. agora. Acabei a live de sair da live do Kaká. Tava um aluno meu lá, eu tava assistindo. Eu vi o Marcelo do Chevette também, vi uma galera Sim, vindo pra cá. Marcelinho é meu aluno, agora tava o Ranier, tava um povo lá. Legal. Quem não tava logo no começo da live, então pode mandar sua pergunta aí sobre Protec, módulo, turbo, o que você conseguir perguntar. E o que der tempo de a gente responder, a gente vai responder aqui. E o que tiver dentro da minha habilidade para responder, né? Nem sempre a gente tem todas as respostas, né? É Vamos ver se a verdade, gente verdade. consegue ajudar. Ó, essa aqui foi a que mandaram no nosso. Uhum. Você consegue ler aí? Tá. Colocar um gerenciador um Gear Control na FT450 só pode aumentar as entradas, vale o investimento. Eu acho que é uma associação boa, porque o que acontece, tá? Uma das limitações da FT450 é o hardware, que é o número de entradas e saídas. Primeiro, que tu possibilita uma entrada de velocidade na roda dianteira, uma velocidade de, de entrada na roda traseira, um sensor de two-step na embreagem, por exemplo. Vai abrindo um leque de possibilidades através do Gear Controller e a função Power Shift, que é uma função tão interessante de ser utilizada. E a associação, tem muitas pessoas vendendo o Gear Controller e acaba sendo um pacote barato, porque tem muito Gear Controller usado, tu manda para o Feltec, faz uma revisão, fica como se fosse novo. Mas é importante pesar, né, para o nível de investimento, para o objetivo final. Se é um carro exclusivamente de arrancada, tem alguns benefícios a mais que tem a 550. Por exemplo, o acelerômetro eu acho que é um excelente benefício. Teria mais entradas e saídas, né, do que simplesmente a adição das entradas geradas pelo Gear Controller. E tem uma questão bem interessante, é que como o Gear Controller ele é um equipamento externo, existem algumas funções dentro da função PowerShift no software que você estaria disponível só para 550 e para 600, que melhoram muito a performance nas trocas de marcha.
por exemplo, o atraso de ponto nas trocas de marcha, evitando o lag da turbina, entre outros aspectos, tá? Tem um sistema de malha fechada hoje, só no gear integrado, no gear externo não tem. Então, a evolução que aconteceu em relação aos equipamentos 550 e 600 tornaram um diferencial bem interessante, bem atrativo. Se for um carro só para uma brincadeira e tu está usando a função Power Shift para um adicional assim, e sem uma expectativa muito grande, eu acho que a brincadeira é legal. Tá? Tem muitas pessoas que usam não pensando na função Power Shift, mas só pensando para ter o controle de tração ativo. Acho legal a ideia. Entendi. Usa as entradas do Gear para ter mais entradas na T450. Sim, porque daí porque entra com velocidade de roda dianteira e traseira, né, no Gear. E aí tu pode fazer o controle. Porque, na verdade, uma coisa que o pessoal... o Gear Controller, ele é um equipamento que tem 3 funções. Ele tem uma função cronometragem, ele tem uma função de controle de tração ativo. Ele já vem o controle de tração ativo lá do Gear Controller, porém com algumas limitações em relação ao controle de tração ativo que tem na linha Power FT. E ele também tem a possibilidade da função de troca de marcha pé no fundo, que é o Power Shift. Então são 3 funções no único equipamento. Vamos lá, o Peterson lançou uma pergunta um pouquinho mais avançada. Ele perguntou do Lambda Learn, do aprendizado em tempo real, sem precisar gravar o log e posteriormente a gente poder ajustar. Será que isso vai ser implementado no FT? Eu acho que isso é usado em outras injeções. Como é que funciona? Você sabe como que é esse Lambda Learn? Sim, o que acontece? Na verdade é um sistema de autoaprendizado, tá? Qual é o grande problema do sistema de learning e aplicar em cima de um mapa não considerado 100% bom, tá? Vamos pegar assim o exemplo da montadora. Eu gosto de usar um exemplo da montadora quando falo da... O pessoal às vezes pergunta, Christian, por que a montadora consegue usar uma sonda de banda estreita, uma sonda narrow, e a Feltec tem que andar uma sonda de banda larga? Primeiro, porque uma injeção original, ela já teve lá 800, 1000 horas de trabalho numa equipe de engenheiros, cada um pegou um pedaço lá do mapa e eles trabalharam arduamente, né? Ou ele foi feito através de um software especial, né? Existe um equipamento chamado Inca, que ele é uma interface entre um dinamômetro AVL e uma sonda Bosch Motor Sport, que eles usam para mapear E aí esse Inca ele faz a interface dos dois, tá? E ele faz tipo um processo de automação que diminui muito o processo de acerto do motor. Então esse processo de aprendizado, quando tu tem várias tabelas, vários detalhes e uma coisa extremamente dedicada, tu consegue diminuir e depurar o mapa de tal forma que tu consegue praticamente não depender de uma sonda para poder executar essa correção. O que acontece é que as pessoas querem uma função milagre. Essa é a verdade. Aperta um botão e faz tudo automático, certo? E hoje vou dizer que a nossa malha fechada, ela já é praticamente um milagre. Mas ela depende de um trabalho que é um exercício, né, e tu pode usar uma função chamada função overlay. Hoje é sobreposição de mapas, antigamente a gente chamava de overlay, mas em inglês é a mesma coisa, né, é uma tradução. Então, quando a gente olha lá o mapa e olha aquele ponto e verifica que a injeção para chegar naquele lambda-alvo que a gente gostaria para aquela condição do motor, precisou corrigir 10%, eu tenho que ir lá e atacar no mapa principal. Mas se para chegar naquele lambda ele só trabalhou com 1%, eu não preciso. Né? Então eu acho que a parte mais divertida de uma injeção programável é exatamente isso, é ter o sabor de fazer parte desse processo de acerto. Então, por mais que seja interessante funções automatizadas, não existe funções milagrosas, tá? Então, nós temos um sistema, tá? Que ele é uma coisa parecido com o que... Desculpa, como é que era o nome da pessoa que perguntou? Foi o Peterson Sun. Desculpa, Peterson, esqueci teu nome. Peterson, então assim, a gente já tem uma função semelhante a essa, mas eu queria preparar o cenário para poder explicar. Existe uma função dentro dos nossos recursos que ele faz uma análise do mapa, uma análise do log, ele pega lá o momento do log. Esse momento do log, e aí que vem o segredo. Porque imagina o seguinte, se o meu mapa não está bom ainda, e até a injeção
achar aquele valor-alvo, o que, que vai acontecer? Ela vai ter que trabalhar numa série de pontos até acertar. E muitas vezes tu acumula um monte de erro, né? Até acertar. Então é o seguinte, se tu pegar a média de todas aquelas correções feitas, ou tu pegar o ponto errado onde ela estava aprendendo ainda para acertar, eu vou errar o meu mapa e vou estragar o meu mapa. E esse é o grande problema. E não existe nenhuma injeção no mundo que faça isso sem ter um mapa base perfeito, ou perfeito não, mas muito próximo do perfeito. Então, assim, o que eu recomendo para todos que querem utilizar, e Peterson, o que tu tem que fazer como exercício? Trabalha o máximo possível usando a malha fechada para te ensinar os pontos que tu tem que corrigir. E vai lapidando o teu mapa sempre que possível. Quando ele chegar num processo muito próximo do ideal, tu vai ver que a sonda não vai precisar mais. E aí tu não... E aí, se tu quiser fazer esse processo automatizado, pode. Só que toma cuidado. Existe essa correção. Porém, essa correção, se eu pegar o ponto errado do mapa, ao invés de consertar o mapa, eu posso estragar. Ok? Então, isso é uma coisa bem interessante da gente observar, tá? Porque, às vezes, as pessoas com o intuito de fazer uma coisa boa, elas acabam estragando o mapa porque acredita numa função milagrosa, e não existe função milagrosa, tá? E essa função está dentro do quadrinho chamado overlay, chama-se correção da malha fechada. Então é um sistema automatizado que vai te sugerir o que tu vai mudar no mapa. Só vai ter que dar aceito. Só que isso pode te induzir a um problema maior do que tu teria antes, se tu não souber utilizar. Então sempre que tu for utilizar essa função, escolhe uma fase do motor que tu tenha certeza que tu queira modificar, recorta ela do log, né? O log é a gravação que tu fez daquele ponto, ou seja, tu acelerou de pé no fundo nesse momento, eu andei durante mais de 8 segundos a 1.200 RPM, o motor estava em condição estável, e ele ainda estava corrigindo 8%, então eu vou lá, recorto aquele pedaço e mando aplicar a minha correção da malha fechada. Existe já esse sistema, porém, eu sempre falo para todos os alunos, tomem muito cuidado, porque isso pode, de vez de se tornar uma solução, se você não souber usar com inteligência, pode se tornar um problema para você. Perfeito. Tem uma pergunta boa. Como você sempre diz que o conhecimento tem que ser feito da base para o teto, o que desejava saber antes de fazer um curso Feutech? Foi o que o Gard respondeu. Assim, o que eu considero interessante, eu respondi essa pergunta algumas vezes essa semana. Nós não determinamos nenhum pré-requisito para nenhum treinamento FT Education. Tá? Por quê? Porque eu acredito que a oportunidade do conhecimento tem que estar para todos. Mas, o que eu falo para todas as pessoas que querem ingressar num treinamento, qualquer que seja, quanto melhor for o preparo, quanto melhor for a base, quanto maior for o conhecimento de entrada, maior o conhecimento de saída. Então, assim, se a gente não cobra o seu conhecimento de entrada, você não pode cobrar o seu conhecimento de saída. Então, você mesmo tem que entender. Então, eu acho assim, eu penso num processo de maturidade porque a gente lida com um público-alvo de pessoas que sabem o que querem, né? Pessoas que têm a paixão. E tem muitas pessoas que entendem isso. Cara, o meu conhecimento é pouco, eu só quero melhorar ele. Eu não posso impedir que ele entre num treinamento. Entende? Então, assim, eu não sou responsável por selecionar o profissional no mercado. Eu sou responsável por ensinar o nível de conhecimento que ele gostaria de aprender. Por isso que eu falo que nos treinamentos FT Education a gente vai pegar desde o entusiasta, aquele cara que é um apaixonado, mas não tem um conhecimento muito grande, não tem uma base tão boa quanto outros profissionais que já trabalham na área. Eu pego aquele cara que não é da área, mas já conhece muito bem a base da mecânica, e eu pego aquele cara que já é profissional e já trabalha muito bem. Então, a gente tenta atender todos os públicos. Então, a gente não fixa nenhum pré-requisito, mas é desejável que tu tenha alguns conhecimentos básicos para alguns tipos de treinamento. Quando eu falo de treinamento, por exemplo, o treinamento nível 3, que é o treinamento diretamente ligado à linha Power FT. Eu sempre falo, é desejável que tu faça o nível 1, porque você vai entrar lá e você não vai entender e vai ficar desconectado uma série de coisas, porque inicia o conhecimento lá no nível 1. Eu posso pular do nível 1 para o nível 3? Pode.
Inclusive o nível 2, que foi o que a gente falou na semana passada, eu acabei pensando, essa semana a gente mudou de nome e eu tinha, a minha equipe trabalhou assim arduamente, eles já vinham trabalhando há 15 dias e a gente conseguiu adiantar um lançamento. Hoje o treinamento, eu falo em mais de 150 vídeos, a gente contou no último dia, tinha 162 vídeos e são mais de 24 horas de aula, hora-aula, e ele está muito denso e muito redondo. E a gente subdividiu o que eram 4 módulos, agora são 10. E a gente agregou um monte de informação dentro de uma cronologia que ficou muito legal. Então, assim, a gente está tentando tornar o treinamento uma coisa que seja para todos. Eu acho que esse é o grande segredo do conhecimento, é quando tu consegue tornar ele acessível para qualquer nível de conhecimento de entrada. Não sei se eu respondi a Perfeito. pergunta. Respondeu. O Guilherme Oliveira, de Araújo, perguntou qual o treinamento indicado para acerto de motores ou, no caso, calibração de motores. Acho que essa é a pergunta que ele queria fazer para você. É o nível 1, tá? Só que como o que acontece? Como o treinamento nível 1 ele é só presencial, a gente não, a gente acabou paralisando 8 turmas que estavam em processo de matrícula. Eu acredito que antes de agosto não tenha uma possibilidade de iniciar as aulas presenciais. E a gente está trabalhando muito, muito forte, assim, tipo, até foi uma... tenho que agradecer a minha equipe, tanto o Guilherme quanto o Luciano, são as duas pessoas que trabalham comigo. Eles trabalharam muito duro nas últimas 2 semanas e tiraram um pouco do pé em relação ao treinamento de acerto, que é esse treinamento que nós estamos trabalhando, um treinamento online, e está ficando muito bom. E aí, uma coisa que está me dando muito orgulho, eu tenho 2 amigos que trabalham no segmento que são instrutores da área automotiva há muitos anos, tá? Um deles é o Eduardo Dosol, que é o que dá o treinamento de introdução à elétrica na nossa plataforma, um treinamento EAD gratuito que a gente tem aí, que a gente oferece. E outro é o professor Joel. Esses 2 colegas, eles estão assistindo o treinamento, eles estão sendo as minhas cobaias, entre aspas. E o resultado e o feedback deles está muito bom. Então eu estou muito satisfeito, e são instrutores há bastante tempo, tanto o Joel quanto o Eduardo. Os 2 são instrutores há bastante tempo. Eu entrei no Senai em 2002, eles já eram instrutores. Então eles têm uma experiência muito grande nesse assunto. Ambos são formados, o Joel tem mestrado na área, está fazendo outra pós-graduação, então é um cara que tem um conhecimento muito amplo e também um excelente professor, conhece muita parte didática, e eu fiquei muito satisfeito de receber o feedback deles que o treinamento está no caminho. Então eu estou tentando preparar um material que surpreenda vocês em termos de acerto. Uma coisa que sai um pouquinho do trivial. Legal. O Força Livre 410, área 41 adaptado, falou que o de elétrica básica grátis ele fez e deixou ele muito com vontade de fazer os outros pagos. Ele falou que gostou muito também de elétrica básica, que é esse treinamento que você está falando. Que legal. O treinamento, o próximo etapa seria eu fazer o treinamento de instalação Feltec. Ele é um treinamento que está bem completo, ele fala tanto da linha... E essa é uma das migrações que a gente pretende fazer, tá, Marcão? A gente dividiu até o momento linha FT de Power FT. Agora a ideia é concentrar ambos de uma maneira mais simplificada num mesmo treinamento. Perfeito. O Mecânica Box 12 perguntou, para quem já fez o nível 2, curso nível 2, no caso antigo, ele teria como fazer o novo nível 2, a atualização? Tem como fazer, e ele recebe um bom desconto. Pode entrar em contato com o pessoal da matrícula e eu vou avisar, ele vai ganhar todas as pessoas que já tiveram a matrícula, ele vai ganhar um bom desconto para fazer essa nova fase. Então ele pode fazer tudo de novo e fica aberto durante 6 meses. O Jean perguntou se vai ter como uma função de ver o log pela própria tela da Feltec. Mesmo que seja poucos dados, de ponto, injeção, sonda, se daria ou se vai ser possível isso acontecer algum dia? Hoje tem pessoas que não sabem, mas já é possível ver pelo celular. Eu posso ver um log pelo celular, certo? Poucos dados, tá? Na tela da FT ainda não é possível.
talvez no futuro seja possível, mas o que, que acontece? Como é uma tela muito pequena, de 4,3 polegadas, acaba talvez não sendo como é o caso do celular. É para uma análise rápida. E normalmente as pessoas que estão no processo de acerto, ou que estão ligados a uma ECU nesse momento de acerto, eles normalmente têm um computador pessoal. Então, até uma das coisas assim, que eu converso bastante com algumas pessoas na pista, a pessoa tem o hábito de usar aqueles computadores muito pequenos, que fica muito Notebook. ruim, né, de enxergar, é isso. Então eu acho que tem um tamanho mínimo aí da tela para que a gente consiga ter um bom aproveitamento e fazer uma boa visualização. Eu já estou ficando velho, já estou com 43 anos, então assim, eu já não enxergo já tão bem assim numa telinha pequenininha, já fico meio apertado. Eu gosto de trabalhar com um pouquinho mais de conforto. Eu acredito que seja a mesma coisa para todos. Então assim, mas não quer dizer que isso não venha acontecer, tá? Pode ser que venha acontecer. Está dentro da nossa programação futura, mas eu não posso dizer porque não tem uma possibilidade para isso para agora. A gente estava falando da FT400, da FT500, e o Peterson, mesmo que fez a pergunta do nome da Lana, ele perguntou assim, como a FT400 e a FT500 não possui a função Power Shift, alguns utilizam o artifício de usar a função Two Step na troca de marcha, e está escrito aqui Sim. que não tem retorno de ponto progressivo, não tem retorno de ponto progressivo. Qual é o risco de utilizar isso? O que acontece é o seguinte, tá? A grande vantagem da função Power Shift, primeiro, é tu controlar o quanto que tu quer, porque vamos entender primeiro o conceito da função Power Shift, tá? A gente falou isso lá na semana passada, a gente pode retomar. Eu tenho um engate que ele tem um ângulo lá de 3 a 5 graus, tem casos que trabalha até com 6 graus, e esse ângulo, ele não permite o desengrenamento porque eu tenho lá uma engrenagem de primeira marcha, por exemplo, 3:1, um torque de 50 kg, eu tenho 150 kg, então 3 vezes o torque, né, sobre o engate. E para que eu consiga executar o desengatar, o processo de separação lá do engate, que pode ser um plate ou tipo dog, que são os engates frontais, eu preciso ter uma redução do torque, ou uma diminuição ou um desligamento. Então, quando se utiliza a função two-step, eu vou ter esse desligamento. Só que ele pode ser, primeiro, que eu não tenho como temporizar ele. É o tempo que eu ficar o dedo no botão. Então isso já complica porque eu derrubo pressão, derrubo RPM, derrubo... Então o meu motor já vai ter uma certa perda maior do que seria a função Power Shift. E a segunda questão é que eu não consigo... se eu tenho um setup para two-step, eu vou ter que usar aquele setup do two-step. Aí eu vou ensinar uma malandragem para quem usa FT500. De vez de usar o two-step, usa a função three-step. Porque daí tu pode ter um outro setup um pouco diferente e aí funciona um pouquinho mais. Eu não consigo temporizar, mas eu consigo controlar com alvos diferentes, né? E com configurações diferentes da de two-step. E funciona, tá? É melhor do que não utilizar nada. Tá? Antigamente a gente esperava o motor entrar no corte para fazer isso, então a ideia é mais ou menos a mesma, né? Então vocês podem, inclusive uma das coisas que facilita bastante, vou dar uma dica para quem usa dessa forma, né? Vocês podem prever o RPM que vocês pretendem fazer isso, que vai ter que ser em todas as marchas, e dar uma derrubada brusca de ponto pelo próprio mapa, um pouquinho antes de chegar naquela condição. Aí o motor vai derrubar o corte e automaticamente vocês vão ver que o motor derrubou, ele já está querendo separar. Quando ele cortar, é muito mais rápida a troca e acaba sendo mais eficaz. Algumas categorias que o pessoal não tinha possibilidade de utilizar a função Power Shift e não proibia por regulamento usar um tipo de corte, o pessoal vai fazer dessa forma. Perfeito. O Delson Dutra perguntou, mais perguntas relacionadas a cursos e tal. Ele já instalou e fez mapas para carros originais, sem fazer nenhum curso, então deve ter usado isso no programa Veltec em algum carro original. Ele quer se aperfeiçoar na calibração e começar a fazer em carro preparado. Qual módulo ou qual nível é o mais indicado? As pessoas têm um preconceito pelo nível 1, é o nível básico. A gente ensina muita coisa interessante no nível 1. Isso vai mudar quando a gente entrar com o treinamento de acerto, tá? O treinamento de acerto ele vai contemplar
tudo que tem no nível 1 hoje, na parte de acerto, mais o que a gente fala de acerto na linha Power FT. Então ele vai contemplar o treinamento. Ele é mais aprofundado que o nível 1 na parte de projeto. Ele fala de tudo que fala o nível 1 em termos de eletrônica, que é as ECUs, a gente vai abordar da mesma forma. Só que na linha PowerFT a gente vai falar, como ela tem muito recurso, a gente vai restringir informações mais básicas, né? A gente não vai falar provavelmente de assuntos mais detalhados, como acerto individual por cilindro. Ângulo de fase tem que falar, porque, na minha opinião, um ângulo de fase é básico, né? Mas a gente vai tentar direcionar o conhecimento para a necessidade, principalmente porque, para quem já acerta um carro de rua, é mais difícil acertar um carro de rua do que acertar um carro de pista. O carro de pista, o problema é que a gente tem que aumentar o critério, a gente tem que se preocupar com alguns itens de segurança que são pertinentes ao projeto. E principalmente conhecer um pouquinho mais a parte de projeto, de motor. Aí entra essa parte de entender um pouquinho do que a gente está falando, de que combustível, quanto de taxa, como que eu vou testar se o motor aceita avanço de ignição ou não aceita, qual é a mistura melhor e assim por diante, né? E nada mais diferente do que dois motores iguais. Christian, vamos pensar se um aluno entrasse e quisesse começar do nível 1 e fosse até fazer o último. Qual seria a sequência legal de fazer? Porque o Fê Gardes falou que vai fazer a escadinha tudo certo, do 1 ao 3. Seria essa... O que acontece assim, são objetivos diferentes, tá? Por exemplo, quem perguntou a respeito de entender um pouquinho mais sobre a arrancada, eu recomendaria que quando vai entrar para a arrancada, o cara tem que entender qual é o cenário que a gente está. Então, não é só entender do acerto. É uma série de coisas. Eu tenho que entender, tipo, agora eu vou mexer no ponto, no boost controller, como que eu faço para melhorar o meu tempo de guia. Então, é um conjunto de coisas. Porque o que eu percebo hoje, Marcão? Potência e potência segura todo mundo tem, né? Ou a maioria das pessoas tem. O grande segredo é controlar essa potência, é botar CHP no chão. Então, eu acho que, de modo geral, muitas pessoas já estão bem preparadas e o treinamento que mais se encaixaria para aquele cara que quer entender um pouquinho mais de acerto em pista seria o nível 2, que agora mudou de nome, né? Que é Recursos Eletrônicos Feltec para arrancada. E por isso que a gente está mudando também. Aí o treinamento nível 1 ele vai permanecer, só que a gente vai direcionar ele um pouco mais para a parte de acerto, porque tem muitas pessoas que têm essa necessidade do presencial, querem estar em contato com o professor e tal. A gente vai ter algo mais completo, provavelmente, dentro do treinamento de acerto, porque a gente não tem limitação de hora-aula. A grande limitação no presencial, porque a gente tem uma limitação de horas-aulas, no outro não. E aí o nível 3, realmente a gente vai entrar nas coisas mais aprofundadas, porque a linha PowerFT é uma plataforma extremamente completa. E aí a gente pode trabalhar com detalhes. Sinceramente, hoje, até antes da pandemia, eu não conseguia trabalhar com todas as possibilidades. Eu vou dar um exemplo para vocês. A gente está trabalhando muito forte, principalmente quem está trabalhando mais nessa área é o professor Silvano. Existe um segmento que, na minha opinião, vai ser um novo boom em alguns meses, ou no máximo um ano, o controle de câmbio automático através da Feltec. Tá? E o professor Silvano está desenvolvendo um treinamento sobre isso. Isso estaria dentro da linha da plataforma PowerFT. Eu não tenho como colocar isso, eu vou ter que fazer um treinamento à parte, porque é muita informação, tu tem que entender do câmbio. Então, provavelmente, o que vai acontecer? A gente vai ter que segmentar um pouquinho mais, Marcão, para poder dar atenção, porque as pessoas precisam para conhecer e se tornarem digamos assim, um especialista para aquele assunto. Então, da mesma forma que o mercado está evoluindo, o treinamento tem que acompanhar essa evolução. Então, respondendo a pergunta dele, hoje, se ele fosse pensar em executar com o que tem proposto, nível 1 e nível 3, sem dúvida. Ele está certo. Ele pode ir para o lado 1. E por que muita gente pergunta, por que é o nível 1 e 3? Porque, cronologicamente, a gente lançou primeiro o nível 1. Né? Depois a gente lançou um nível 2, que o pessoal precisava de solução para entender mais a parte arrancada, porque isso ficava dentro do nível antes e não coube mais colocar tudo dentro do nível 1. Aí
surgiu a linha Power FT lá em 2014, a gente teve que lançar um treinamento à parte, não cabia mais já dentro dessas duas. Então, assim, cronologicamente se lançou dessa forma. Mas se a gente fosse utilizar, assim, se fosse dar uma orientação para quem quer fazer, ó, eu quero entender mais de carros de rua, de acerto em dinamômetro, onde que eu vou ter? 1 e 3. Onde que eu vou entender da parte de pista? Treinamento do nível 2, que agora mudou de nome, né, que a gente falou. Ele ganhou essa proporção e ele está maior ainda. Né, e deve crescer mais ainda, porque agora a gente deve retroalimentar. Acho que a gente vai tornar ele só online no início e a gente deve criar muito material. E futuramente, a gente inclusive já tem alguns parceiros, a gente deve fazer um treinamento com algumas pistas em parceria, então, ou seja, o pessoal assiste um online e aí depois a gente vai lá entender na prática isso com o pessoal na pista. Legal. Muita gente está perguntando presenciais. Quando vai ter nível 1 em São Paulo? Quando você falou em agosto, já tinha respondido, só que acho que entrou umas 5 pessoas logo depois. Claro. E a gente acredita que as coisas voltem ao normal a partir de agosto, tá? Mas isso é uma perspectiva. Daqui a pouco, um pouco antes, mas até para poder organizar a turma e tal, eu acredito que antes de agosto não seja possível. Então, assim, na melhor das hipóteses, início de agosto. E na pior das hipóteses, aí eu não sei, porque daí depende muito de uma situação de saúde pública, né? A gente não pode interferir, a gente não pode mudar, né, uma legislação de um estado, de um país, ou de alguma coisa. Então a gente não tem esse poder e nem quer ter esse poder, é lógico, né? O objetivo é acompanhar as diretrizes que o país está gerando em cima disso, e a gente não quer colocar em risco nenhum aluno, sem dúvida, né? O Racing Weber perguntou, uma pergunta não tem tanto a ver do que a gente está falando de cursos, mas perguntou por que a Fueltech não produz equipamentos para remap de carro original. Acho que foi essa a pergunta que eles queriam saber. Porque é uma coisa interessante, assim, que acho que a gente tem que seguir no que a gente tem expertise, no que a gente é forte, né? O pessoal já pergunta por que vocês não fazem injeção para diesel? Por que vocês não fazem remap? Por que vocês não fazem injeção direta? Então, assim, eu acho que a gente tem que... Quando a gente se torna muito generalista ou abre muito leque, tu acaba não fazendo muito bem as coisas. Então, assim, talvez no seu tempo a gente possa vir a trabalhar, mas o remap eu acredito que seja uma coisa que esteja muito fora da nossa realidade, tá? Por quê? Porque o remap é uma modificação, é um trabalho, mas de tuner em cima de uma central original, onde um profissional vai entender como funciona a arquitetura daquela programação, daquele determinado modelo de injeção para aquele determinado veículo. Ele vai trabalhar, normalmente as pessoas que trabalham em remap são pessoas que já trabalharam em montadora, que tem. E eu acho que esse é um segmento que, na minha opinião, já é muito bem atendido por muitas outras empresas. Então não é a nossa expertise é em cima de um sistema standalone. Ou seja, tu tira a injeção original do carro, aí sim, agora a gente entra. E aí a gente tem grandes exemplos no mundo inteiro, né? A gente tem orgulho de ter carros Nova Zelândia, Austrália, Tailândia, Japão, Estados Unidos, Oriente Médio, América Central, Brasil, Argentina, entre outros. A gente tem carros em muitos lugares, né? Tem muita gente na Argentina aqui hoje, saludos para ele, todo mundo, eles mandaram aqui, não deu para responder. O Ramon perguntou de novo, ele tem uma 550, uma FT 550, gostaria de sugerir que tivesse uma saída de vídeo, uma HDMI, para que pudesse ser ligado em qualquer tela, DVD ou central multimídia. Por isso que ele pediu por... O que acontece é o seguinte, tá? Seria interessante, sem dúvida. Mas uma coisa é o seguinte, tá? Primeiro, isso encareceria o produto. Segundo, que estaria dentro de uma linha de desenvolvimento que estaria um pouco fora da necessidade de uma injeção programável. Talvez seja uma necessidade específica. Hoje pode ser que amanhã seja... Mas não quer dizer, não estou dizendo que seja uma ideia ruim, mas para se criar um produto com o custo-benefício que tem a FT550, talvez ela não tivesse o mesmo custo-benefício. Então, para custar o mesmo valor, alguma coisa ela teria que perder. Então, isso é básico na indústria, né? Então, talvez a gente venha trabalhar com algum produto que tenha e atenda essa necessidade. Hoje, a FT550 não tem isso previsto em hardware, nem a 600. Tá? Mas uma grande ideia, talvez, para o futuro.
Monagraxa quer saber, vai controlar a injeção direta, a linha Power FT? A galera quer fazer os up com o Fueltech, Christian. O que acontece é o seguinte, tá? A maioria das pessoas talvez não entenda que a injeção direta, o grande problema não é controlar o tempo de injeção. Vamos pensar assim, vamos pegar quais seriam os obstáculos hoje para colocar uma injeção direta ou colocar uma Fueltech para controlar a injeção direta, tá? Uhum. O primeiro obstáculo seria o sistema de ativação dos injetores, porque trabalha com injetores entre 80 e 100 volts. Então, teria que ter um driver específico. Isso não é o fim do mundo, é fabricar um pick and hold específico para isso, ok? O grande detalhe é tu ter um sistema de controle da pressão de combustível. Por quê? Porque a pressão de combustível trabalha entre 30 e 200 bar hoje, tá? Eu li um artigo essa semana bem interessante falando de, inclusive foi um simpósio, uma reunião da engenharia voltada para novas tecnologias. E eu li esse artigo achei bem interessante, falando sobre novos motores a álcool com injeção direta. Então, a gente deve receber uma evolução muito grande em cima de motores etanol, e a pressão de combustível deve elevar para 800 bar, até 1000 bar. Tipo Então, diesel, essa é uma quase. das possibilidades. Tipo diesel, isso vai possibilitar uma mistura extremamente pobre, vai conseguir trabalhar com uma condição, uma mistura extremamente eficaz, diminuição de emissões, mas normalmente o objetivo principal disso é trabalhar em paralelo com o motor elétrico, ou seja, são em carros híbridos. Né? Então, pelo menos é o que eu li sobre isso. Então, o que acontece? Quando tu tens uma pressão de combustível muito alta e uma capacidade de evolução, tu tem que controlar a pressão. Então, imagina, tu mantém o mesmo tempo de injeção, certo? Uhum. E aí, quando tu mantém o mesmo tempo de injeção, tu pode só aumentar a pressão de combustível e ele vai alimentando mais e mais e mais com o mesmo injetor. Uhum. Então, hoje, a dificuldade maior não está em controlar o tempo de injeção. Isso a gente faz. E a gente tem capacidade para fazer isso. O grande dificuldade está em controlar a pressão de combustível, porque uma bomba de alta, que nem a gente conhece, é uma bomba em série, 3 êmbolos em série, ela é triangular, mas com 3 êmbolos ligados em série, e aí ela vem somando a pressão quando liga, cria um compound, né? Então entra numa unidade, sai na outra, e aí sai 200 bar. Né? Então, e aí quando ele está com 30 bar, ele está trabalhando com uma única unidade. Então ele sai do tanque, entra na primeira unidade, eleva, depois entra para a segunda para aumentar a pressão, entra para a terceira para entrar mais ainda a pressão. Só que tu tem que ter um controle disso. E não é que também seja difícil, mas isso precisa de tempo, de engenharia, precisa de estudo, precisa de trabalho. E no nosso entendimento, hoje, no momento de hoje, o mercado de injeção direta, ele é muito bem atendido por reprogramação. E o cara que quer passar por um outro estágio, por um outro nível de performance, ele não está mais preocupado em ter injeção direta, ele está preocupado com HP. E HP tu pode ter com injeção indireta da mesma forma. Sim. Entendeu? Então chega até um determinado nível de potência, se atende muito bem com injeção direta. Então não quer dizer que a gente não tenha interesse. Tem, é lógico. Só que o que acontece? Numa indústria a gente tem que priorizar o que é mais interessante se trabalhar hoje, que vai dar resultado em termos de satisfação do nosso cliente. Então, hoje, se a gente tivesse um equipamento que trabalhasse com injeção direta, ele atenderia uma pequena parcela que abriria a mão de todos os recursos do original para poder colocar uma injeção standalone, entende? Sim, então claro. É isso que esse é o nosso entendimento como fábrica, né? Mas não quer dizer que isso não esteja dentro das nossas possibilidades, dos nossos estudos. A gente é uma empresa de tecnologia, a gente está sempre observando tudo que... Eu vejo assim falando de novidades, assim, eu vejo muito mais oportunidade de 2 a 5 anos no elétrico. Cara, isso vai ser estúpido. Quem já andou num carro elétrico sabe o que eu estou falando. É simplesmente animal. É muito divertido. E quando unir as duas coisas, do combustão com elétrico, esse que é o híbrido para performance, isso vai ser fantástico. Que é o que acontece, né, com um dos carros de rua mais desejados aí, que é a Porsche, né, que tem essa mudança, essa coisa de ter as duas coisas, que é a 918. Então acho mais fácil vocês já começarem a pensar com a parceria com a WEG, né, que vocês já estão começando a controlar motores elétricos,
sei lá, usar a própria Neoptec para controlar o motor híbrido, tipo, vai ter uma parte de gasolina, uma parte... Posso contar um pedacinho, tá? Aí, A mesma eletrônica que vai controlar o motor, a combustão vai controlar o elétrico. Então a 550 que ele tem hoje controlando o motor dele, a combustão, pode controlar o elétrico, desde que ela tenha a quantidade de saídas necessárias para controlar os dois. Entradas e entendi. saídas, né? Até o Golf original, o Golf GTI usa injeção direta e injeção indireta. Esse tem um objetivo, né? O que acontece é que é, os motores passaram por muito problema de formação de borra, né? Quando tem injeção Uhum. direta, tu tem uma pequena vaporização que ela fica em torno da válvula, e isso era um defeito crônico e Dos- dos motores Volkswagen eram os piores, tá? E é, eu acho que mesmo uma engenharia extremamente competente, como a engenharia da Volkswagen, uma engenharia de excelência, não tenho o que falar, né? Os caras são fantásticos, os projetos que eles têm, eles ainda não conseguiram prever, acho que, esse tipo de problema, principalmente em alguns países com temperatura um pouco mais alta, e aí tinha uma formação de borra muito alta, e esses motores tinham problemas. Então, uma das maneiras de fazer com que não tivesse a formação de borra e que pudesse alimentar, né, ou produzir o resultado perfeito, eles uniram o útil ao agradável, melhoraram a performance, resfriaram o ar e usaram injetores indiretos e diretos. Então, eu acho que é um exemplo de downgrade que foi fantástico. Na minha opinião, foi muito bacana da Volkswagen, porque muitas das engenharias não assumiriam essa coisa de voltar atrás. Eu achei fantástico, isso mostra o quanto são práticos e eficazes, digamos assim. É um respeito à engenharia Volkswagen. Rodrigo está perguntando se no futuro, se a gente vai poder usar um app e utilizar ele como dashboard, sabe? Colocar uma FT450 Lite, FT500 Lite e usar a própria tela do celular no painel para deixar o cara original e deixar lá no porta-malas. Certo? Acredito que sim, tá? Hoje o hardware dos produtos atuais não permitem isso. Mas a gente está vivendo uma época onde todo mundo tem um celular na mão, um celular com muita capacidade, com Bluetooth, entre outras coisas. Acredito que sim, tá? É a mesma coisa perguntar se a internet vai ser mais lenta ou mais rápida daqui a uns anos. Então, Tá. são algumas coisas óbvias. Então, a gente tem que acompanhar. Como a gente é uma empresa de tecnologia e a gente tem essa característica de ser inovador, eu acredito que essa seja uma das tendências. Mas hoje não tem nenhum produto que tenha o hardware previsto para isso. Então, assim, não, agora já está lá, amanhã tem uma atualização. Então, sendo bem sincero, não existe ainda essa previsão para os equipamentos atuais. Perfeito. Vamos ver mais um aqui. Pode falar juntos diversos hoje, galera. Pode mandar pergunta. Tem 15 minutos. Vai mandando aí. Tem um Augusto perguntou aqui. Uma pergunta até bem parecida com o que a gente já tocou na parte um. Acho que ele devia ter assistido a parte um. Qual injeção utilizar no motor AP Turbo, tendo como entradas pressão de combustível, pressão de óleo, contra-pressão de escape, temperatura da água, óleo, ar, velocidade de roda e câmbio booster. Seriam 8 entradas, é isso. Aparentemente Aí é isso. ele já teria que ter ele teria que ter ou uma 500 no mínimo ou uma 550. Assiste a Pela nossa quantidade que live. ele precisa. A live número 1, né, que a gente fez, ela explica tudo isso. A gente fez um planejamento, um processo, mas só para não deixar ele, né, sem resposta, eu acredito que pelo nível de necessidade, no mínimo, seria uma 500, que tem 11 entradas. Vamos lá. Daniel Colombo perguntou assim: no projeto, com a Westgate superdimensionada, ele está com dificuldade para carregar a turbina. Ele está perguntando se o booster eletrônico minimizaria isso. Eu acho que é essa a pergunta dele. Bom, se é o que você perguntou, Marcão, primeiro, uh, para carregar a turbina não existe uma relação de ter uma válvula wastegate tão grande. O que acontece é que quando tem uma válvula wastegate muito grande, ela tem uma dificuldade de controlar, abre, fecha, abre, fecha, abre, fecha, porque ela tem muita vazão, né, de saída. Então essa seria a dificuldade de uma válvula wastegate muito grande. O Boost Controller ele pode auxiliar no controle da pressão. Por quê? Ele vai monitorar a pressão na cabeça da válvula e talvez
ele consiga estabilizar esse movimento maluco que está sendo feito por algum outro controle que não está sendo tão eficaz. Mas não existe milagre de erro de projeto. Tá? Por mais que a eletrônica seja muito eficaz, se tem alguma coisa errada no teu turbo muito grande e a tua válvula Stigate é muito grande e ele fica descompensadamente tentando buscar e às vezes tu está colocando uma pressão na cabeça da válvula que tu não tem disponível na pressurização porque tu tem um sistema que está colocando a pressão da pressurização e não de uma garrafa de CO2. Então, assim, não existe milagre para erro de projeto. Uma das coisas que tem que olhar, o que a gente tem que fazer é ir fundo em dados e tentar entender tudo o que está acontecendo para poder ser assertivo. Um dos maiores problemas, a gente falou isso muito no primeira live também, é erro de projeto, né? Então a gente tem que gastar 2 vezes para fazer uma coisa bem feita. Então, se tu já sabe que a tua válvula Stigate está muito grande, você já começou, né, errado, né? Então o certo seria tentar corrigir o problema pela causa, né? E não pelo um paliativo. Talvez o boost controle, nesse caso, seja um paliativo, já que tu já identificou que a tua válvula está muito grande. Marinho perguntou se dá para fazer o controle de tração por TPI, né, por controle do TPS, parecido com os carros originais. Sim. Todos os produtos da linha Power FT que tem controle de borboleta motorizada, que são todos da Power FT, menos a 450 não tem controle de borboleta motorizada, então, ou seja, seria a 500, 550 e a 600. Existe a possibilidade de tu criar uma curva de, por exemplo, numa largada. Apertei o botão do two-step, ele percebeu com a largada válida, quando eu soltar o dedo do two-step, ele tem uma curva de abertura da borboleta de acordo com o que você programou. Então, por tempo. Então, isso é possível fazer, mas desde que seja uma largada válida. Ou seja, eu vou ter que parar o carro e entrar com um controle de largada, seria um two-step, né? Um corte de largada. O Lego perguntou, ele tem um 147 com motor Fiasa, 1300 turbo, usa bobinas individuais do Gol G6 na ordem A, B, C e D. Das bobinas, no caso do meu, só vai funcionar na ordem A, B, D e C. Pode explicar se era alguma coisa ligada errada? Eu acho que ele colocou a ordem A, B, C, D, isso, e lá na ordem... Primeiro eu preciso saber se ele tem sensor de fase, para começar. Tem sensor de fase? Se ele tem sensor de fase, ela está trabalhando ignição sequencial fasada. Se está programado para isso. Então tem que ver, depende muito como está programado e se tem sensor de fase. Se não tem sensor de fase, ela está trabalhando centelha perdida. Por mais que tenha bobina individual, está trabalhando centelha perdida. E aí, se está trabalhando centelha perdida, ele está acionando sempre a bobina do 1 e do 4, do 2 e do 3. Então depende muito de como está configurado. Tem que olhar. Aí é muito ampla a resposta sem ter uma visualização do mapa e da configuração que ele tem, né? Eu sugiro que ele mande o mapa para o suporte técnico e a gente consiga... O suporte técnico, pessoal, é extremamente eficaz para esse tipo de pergunta e vai ajudar vocês com muito mais facilidade, porque a gente vai ter aqui a gente não tem esse bate-bola, né? Tipo, agora eu pergunto, vai demorar para ele responder se tem isso, se tem aquilo, e às vezes eu vou ter que fazer 1, 2, 3, 4 perguntas, e lá o pessoal vai fazer, e ele automaticamente já vai ler, já vai mostrar, se ele não souber responder, vai mandar o mapa, as pessoas vão, os nossos colegas, que são extremamente competentes, vão identificar a configuração e já vão responder para ele de bate-pronto, né? Então, se alguém na nossa live tivesse problema, já pode ligar lá no suporte da Protec? Sem dúvida, o suporte técnico está sempre à disposição para qualquer dúvida. Qualquer dúvida. A ideia do suporte técnico é justamente fazer com que o nosso cliente se sinta o mais confortável possível de usar o nosso equipamento. Não interessa o conhecimento que tenha. O que acontece? Tem algumas coisas que às vezes o dono do carro liga e ele não sabe explicar. Então, o que é o ideal? Ou ele verifica realmente com o preparador, ou pede para o preparador ligar e ele pode acompanhar. Tá? Se tiver dificuldade nesse processo de identificação, muitas vezes, ele só tem que saber baixar o mapa dele e mandar por e-mail e a gente vai conseguir acompanhar. Só uma coisa muito importante, por uma questão ética, né? É sempre importante que o suporte técnico tenha uma influência junto com a pessoa que está realmente executando o mapa. Senão, imagina o seguinte, o preparador faz uma coisa e o suporte faz outra, e aí vira um cabo de guerra, uma coisa, né, meio polêmica. Então, isso é uma coisa que a gente tenta, né, entender um pouquinho qual é a realidade. Às vezes o pessoal fica um pouco invocado, pô,
porque não me respondeu, eu só... Não, a gente responde para todas as pessoas. Mas eu acho que é interessante da gente entender o cenário, né, e tentar ajudar para que realmente consiga solucionar o problema do cliente. Para finalizar nossa live, Marcelão, dono do Audi S6, que está na nossa live 1, Legal. 2, 3, trocou a FT450 por uma 550. Que legal, Marcelo, parabéns, parabéns. Segue o projeto. Eu acho que tu vai ter assim algumas possibilidades a mais e expansões futuras, né? Então dá para brincar com muita coisa. E eu acho que é uma coisa que é interessante no equipamento Feltec, qualquer equipamento eletrônico, por exemplo, tu pegar uma wideband nano, tu comprar ela, daqui 2 anos tu vai vender, ela ainda vai ter um preço bom no mercado. Se tu pegar uma FT550, ela vai ter um preço bom no mercado. Se tu usa 2 anos um celular, ele não vale nada daqui a 2 anos. Então, vale muito pouco, né? Então, assim, eu acho que uma coisa que é interessante e a gente procura fazer com que os produtos tenham um valor alto de revenda, porque a gente dá manutenção para todos os produtos de todos desde a primeira, a FT 250, se for lá, tem manutenção, uma 200 tem manutenção, uma Race Pro tem manutenção. Então a gente tenta, desde que tenha peças, a gente dá manutenção para todos os produtos, justamente para que as pessoas tenham a possibilidade de manter ele na ativa. E como a gente veio conversando na live, ele veio entendendo um pouco mais do carro e do projeto, ele está até pensando em montar na casa dele e montar o projeto na casa dele, fazendo os cursos aí, para tentar aplicar no carro. Acho que vai ser interessante, teremos um aluno... Eu acho que depende muito da pressa, da necessidade, mas assim, ó, nunca esqueça de ter um mentor para o projeto. Então, se ele tiver algumas pessoas que podem ajudar, e tem muitas pessoas que são muito legais que podem, se prontificam a ajudar, em que estejam próximas, é interessante, porque por mais que ele tenha o conhecimento, para a execução de um projeto desses, não, às vezes só o conhecimento não é necessário. É conhecimento, habilidade e atitude, né? Às vezes o cara tem medo, não vai. Então, Marcelo, faz um bom planejamento, te preocupa bem, como eu acredito que deve ser o teu brinquedo. Eu já fiz isso há muito tempo atrás, tive coragem de enfrentar e fazer a executar os meus projetos e não me arrependi. Acho que é um ótimo aprendizado. Mas sempre é importante tu ter alguém para te ajudar, né, no momento de dúvida. Então procura boas parcerias aí que vão te dar um norte em dúvidas no momento que tu tiver com coisas às vezes básicas, dimensionamento lá da válvula Wastegate que o colega perguntou agora há pouco, poderia ter sido resolvido por uma simples pergunta com alguém, né, pela potência do motor, entre outras coisas. O Lego o cara do 147, o Talego Turbo, vai falar com o suporte amanhã. Perfeito, obrigado mesmo. Christian, tá acabando aí nossa live, foram, sei lá, faltam uns 8 minutos ainda, mas foi assim um prazer enorme, deve ter quase 5 horas, né, juntando todas. Foi, sei lá, deve ter passado mais de 1.000 pessoas, não, mais de 1.000 pessoas em cada uma. Mais de 5.000 pessoas na live aí, tô bem feliz. Vou te chamar mais vezes, quero que você apareça aqui e a galera continua querendo saber dos presenciais, você não tem noção. Não, a gente está assim tão ansioso quanto eles. A gente gostaria porque a gente faz isso por realmente por paixão, assim. A gente gosta muito de dar treinamento. Tanto são 2 professores hoje que trabalham na ativa nos treinamentos específicos da Feltec, que é o treinamento nível 1, 2 e 3, que é eu e o Silvano. Mas tem o instrutor de suspensão, que é o Christian Delfino, que também a gente fala toda semana e a gente também está na expectativa porque o treinamento recém tinha começado, a gente está recebendo muitas pessoas procurando o treinamento, tem muita demanda, mas não pode, não adianta, a gente não, acho que pegou todo mundo de surpresa, essa é a grande verdade, mas a gente está tão esperançoso de que tudo volte ao normal o mais breve possível e se tudo der certo a gente vai criar uma agenda aí, vai voltar aos treinamentos presenciais. E tem algumas cidades aí, principalmente as cidades que a gente tem mais procura e que tenha um público muito
legal, assim, por exemplo, São Paulo, onde tu está, Marcão, é uma cidade fantástica. Curitiba é um povo que sempre nos acolhe muito bem. BH, a gente tem feito alguns treinamentos no Nordeste, o pessoal assim, não tem lugar que a gente vá que a gente não é muito bem tratado. Santa Catarina, próprio Rio Grande do Sul, a gente tem feito alguns treinamentos no interior. Então, a gente está muito esperançoso que isso termine em breve para a gente começar a nossa jornada. Vamos encerrar aqui. Acerto de fase de injeção no motor. Quão importante isso é? O Alessandro perguntou. A gente falou sobre isso uma vez nas nossas lives. Já. Uma coisa, vamos... Quanto tempo eu tenho, Marcão? 8 minutos. 6. Ótimo. 6. Vou tentar ser breve, tá? Primeiro, tem que dividir duas coisas. Fase, o pessoal confunde com o sensor de fase do comando, tá? Primeiro vamos falar de posição do comando. A posição do comando, o objetivo principal é saber se o pistão, quando chegou lá no cilindro 1, chegou em ponto morto superior, se ele está em combustão ou se ele está em cruzamento de válvulas. Esse é o primeiro objetivo. Então, isso não é o ângulo de fase de injeção. É a posição do comando, e aí a gente usa um sensor de fase para determinar essa posição. Tá? Essa é a primeira. Só que para mim poder executar uma injeção sequencial fasada, e esse é o nome teórico que a gente usa aí para injeção, até nas montadoras, injeção sequencial fasada, eu preciso desse sensor de fase. Então, essa é a primeira etapa. Então, primeiro eu acerto lá, meu sensor de fase tem que estar funcionando perfeitamente, e aí eu vou ter uma injeção sequencial. Quando eu tenho uma injeção sequencial, aí eu tenho que ter uma preocupação. Qual é o meu objetivo? É potência? É economia? Em alguns momentos é economia, em alguns momentos é potência. Vamos pegar um exemplo de um carro turbo. Eu quero fazer com que a minha turbina ela tenha um spool mais rápido, ela tenha uma atuação em RPM antecipado, ou seja, uma curva de torque antecipada. Como que eu faço isso? Às vezes eu tenho que acertar o ângulo de fase. Então, o ângulo de fase, quando bem acertado, tá, ele vai realmente modificar o motor e tornar o motor mais bem acertado no sentido, vamos pensar assim, potência. Quando eu falo de potência, normalmente eu faço isso com a válvula ainda fechada. Normalmente não, eu faço isso com a válvula fechada. Né? Então eu não vou ganhar potência se eu atomizar o combustível com a válvula aberta. Isso vai me gerar um benefício para emissões de poluente e para consumo. Então, se eu estou lá em baixa carga, com o meu motor numa condição de velocidade de cruzeiro, o que eu quero? Eu quero economia. Então eu acerto a economia. Então eu vou buscar com a válvula aberta. Se eu estou... E aí uma das coisas... O que eu faço? Eu vou alterando o ângulo de fase para que eu venha usando o menor tempo de injeção para ter o mesmo lambda. Entendeu? Uhum. E aí quando eu quero potência, o que eu faço? Eu tenho que estar no dinamômetro. Daí eu vou alterando o ângulo de fase e ele vai ganhando potência. Normalmente o que eu faço? Eu olho para o próprio lambda. Se eu alterei o ângulo de fase de injeção e o meu motor ganhou potência e o meu lambda ficou pobre, ou seja, ele pediu para colocar mais combustível, é sinal que ele está indo para o caminho certo. Então, ele está ganhando potência e está ficando pobre. Então, eu vou lá e coloco mais combustível e continuo para o mesmo lado. Então, são duas óticas diferentes. Se eu quero numa determinada... E o mesmo motor vai precisar das duas coisas. Em um momento ele quer economia, em um momento ele quer espular a turbina mais rápido, e em outro momento ele quer mais potência. Então, a grande expertise de acertar, eu não vejo isso como segredo, não é segredo. É só entender o que o motor precisa. Entender o que o motor precisa é não ter excesso de combustível com a válvula fechada, senão ele vai gerar empoçamento, e não ter a válvula aberta já, porque senão eu não vou ter o benefício da válvula. Lembra que a gente falou lá na live retrasada? A válvula está fechada, a 150 graus, o combustível toca nela. Quando ele vaporiza, uma parcela desse combustível se transforma em vapor e aumenta a pressão. E quando a válvula abre, eu tenho maior diferença de potencial. Eu tenho vácuo lá dentro do cilindro, eu tenho depressão, e eu tenho pressão positiva no pé da válvula, então é mais fácil da mistura entrar. E ela tira de inércia a mistura com mais rapidez, então aumenta a eficiência volumétrica. O objetivo principal é fazer com que esse ângulo de fase seja usado para o teu benefício. Só que isso precisa de algumas horas de trabalho. E muitas vezes as pessoas não têm
o feeling, ou a dedicação, ou o conhecimento para fazer. E aí eu vejo o pessoal comparar com o sequencial fasado com um multipoint, por exemplo, que deixa o combustível acumulado, ou até mesmo com o semi-sequencial, e acabam não perdendo tanto quanto perdia no multipoint, por exemplo. Então, tem casos que perde HP quando passa para o sequencial, e aí desiste. Então não é. Só que daí uma das coisas que é importante é vocês estarem preparados para executar essa modificação, Marcão. Então entender o que está acontecendo no motor. E eu só faço isso olhando para o lambda e olhando para a potência. 30 segundos finais. Obrigado, Christian. O Carlino falou que tem que desligar as correções para fazer esse procedimento de fase. Pode fazer com a malha fechada, porque ela vai te indicar se está precisando colocar ou tirar combustível. Mais fácil e mais seguro. Usa a malha fechada. Obrigado. Valeu, galera. Tamo junto. Valeu, Christian. Obrigado. Boa noite. Muito obrigado pela oportunidade. Um abração. Até mais. Boa noite. Falou, galera.